Take 1. Action! Action! Metendo o nariz no filme alheio. Olá, amigos do Faro Frame, bem-vindos mais uma vez. Hoje é dia de clássico aqui no canal. E hoje é o clássico sensacional. Dos milhões. Clássico Flamengo dos milhões. e Vasco. É o 2001, Uma Odisseia no Espaço. Curiosidade número 1. Na estreia de 2001, Uma Odisseia no Espaço, um total de 241 espectadores saíram no meio da sessão confusos. Um deles era Rock Hudson, que perguntou: "Alguém pode me dizer sobre o que diabos é isso?" Número 2. Embora tenha se tornado um sucesso de bilheteria, 2001 não foi um sucesso financeiro no início. Os executivos da MGM consideraram retirá-lo dos cinemas mais cedo para reduzir suas perdas. Mas alguns donos de cinema conseguiram convencê-los a continuar exibindo. Os donos dos cinemas notaram que o filme havia se tornado popular entre os jovens adultos, que queriam tomar drogas psicodélicas enquanto assistiam a estranha sequência Stargate, que fez do filme um sucesso de bilheteria. Número 3. De acordo com Douglas Trumbull, supervisor-chefe de efeitos especiais, menos de 1% das cenas filmadas acabaram no filme. Número 4. No início da produção do filme, Pink Floyd teve a chance de compor a trilha sonora, mas eles recusaram, e o diretor Stanley Kubrick acabou usando composições clássicas. Desde então, Roger Waters disse que recusar a oferta de Kubrick foi um dos maiores arrependimentos de sua carreira. Curiosidade número 5. Especialistas da NASA e da IBM foram trazidos para projetar o cenário para garantir que fossem autênticos, enquanto o roteirista Arthur C. Clarke chamava regularmente o seu colega autor de ficção científica, Isaac Asimov, para discutir processos bioquímicos. Número 6. Não há diálogo nos primeiros 25 minutos do filme, e nem nos últimos 23, excluindo os créditos finais. Com essas duas longas sessões e outras mais curtas, há cerca de 88 minutos sem diálogos no filme. Número 7. O diretor Stanley Kubrick trabalhou por vários meses com técnicos de efeitos para criar um efeito convincente para a caneta flutuante. Depois de tentar muitas técnicas diferentes, Kubrick decidiu simplesmente usar uma caneta que foi fixada com uma fita dupla face a um pedaço de vidro e torná-lo suspenso na frente da câmera. Na verdade, a atendente do transporte pode ser vista puxando a caneta do vidro enquanto ela segura. Número 8. Diz o mito popular que as letras do acrônimo HAL, H-A-I-L, que é o computador super inteligente que tem uma pane, seriam as letras precedentes de IBM. Apesar de ser lógico, a teoria é desmentida pelos produtores do filme. E aí, meu amigo Pedro, nos diga a sinopse desse filme. Não, Não, sinopse. ficha técnica. Vou botar aqui. Bom, Pedro, nos diga a ficha técnica. Bom, temos Keir Dullea, que é o David Bowman, o Gary Lockwood, que é o Frank Poole, William Sylvester é o Haywood R. Floyd, Douglas Rain, que é a voz do Hal, que é o cara que você quer matar, e o diretor, obviamente, o grande Stanley Kubrick. É isso aí. Dinheiro. Deu grana? Um orçamento de 10 milhões e rendeu 190 milhões. Ó, blim, 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 blim. Apesar de ser um filme que, em dado momento no início ali, o pessoal tava achando que estava rendendo muito, mas depois ele foi ganhando força, né, principalmente entre os jovens. Um filme tão bom quanto esse teve prêmios? Prêmios, sim. Teve, em Oscar ele teve 4 indicações, ganhou 1 por melhor efeitos visuais, né? Concorreu também a melhor diretor, acabou não arrebatando. No BAFTA concorreu a 5 e ganhou 4. Melhor direção de arte, melhor cinematógrafo, melhor trilha sonora. Então esse filme arrebenta na questão dos efeitos visuais, nessa parte de som, na parte da trilha, né? Ele consegue arrematar muito bem. Muito bom. E ele está na muitas e muitas listas de melhores filmes de todos os tempos. Influenciou diversos diretores, né? E dizem que deu pontapé de uma maneira mais séria na questão de ficção científica no cinema. O filme abre com a aurora do homem, né? Sim. Que é os homens ali, os Homo sapiens, Homo erectus, sei lá. Não, são hominídeos, né? Hominídeos, sei lá. E eles estão ali, tem um retrato da vida deles ali no que seria a África, né? Bom, aquilo lá, aquela cena muito legal,
Parece que foi gravado em externa, mas não foi, Gustavo. Aquela cena foi gravada dentro do estúdio lá da MGM. Um estúdio que é descrito por os que estavam ali como um lugar muito quente, pouco sofisticado na época. Sobre um palco giratório, onde foi montada aquela lama, onde os tapires lá, como é que chama aquele bicho? As antas vagavam ali, as pessoas... Os hominídeos, como você falou, eram pessoas vestidas com a fantasia, né? Só que um detalhe, essa fantasia ela tem que ficar muito rente ao corpo para não parecer uma coisa falsa, parecer que a pessoa está vestida de gorila, né? Essa fantasia era tão sufocante, Gustavo, que era difícil tirar. Inclusive nos intervalos, as pessoas, os atores, preferiam não tirar a fantasia. Dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho. Inclusive a boca... Ela tinha um elástico que fechava. Então, às vezes, você tem uma foto de um cara lendo um jornal com a fantasia, ele coloca uma borracha para ele poder respirar melhor. Nossa. E poder ler o jornalzinho dele no intervalo ali. Né? Aqueles atores, obviamente, eles treinaram, eles fizeram... Coreografia, um curso de mímica ali, foram no zoológico, aprenderam como é que os chimpanzés se movimentam e coisa e tal. Mas o interessante, Gustavo, é a técnica usada para filmar essa cena. Primeiro é o seguinte, o que você vê aquilo é dentro de estúdio. Só que quando você olha, tem cara de externa e pensa, é 64 esse filme? É 60? 60? Não, 69? Bom, é meados de 60, depois vai aparecer aí. O que o Kubrick fez? Ele mandou uma equipe para a África para fotografar aquele cenário. Ele deveria ter ido ele mesmo, porém ele, com receio de voar, embora ele tenha brevet de piloto, ele falou, não vou me arriscar, né, nesses aviões dos anos 60, vai que cai esses DC-10 que fazem barulho. Então o que ele pegou? Ele por telefone, ele guiava e falava, o que você vai fotografar. Ele tinha mais ou menos a foto ali e ele falava, foca aqui nessa montanha, vai nesse pôr do sol, não sei o que e tal. E outra coisa interessante foi como que esse cenário foi parar lá. Porque não foi uma mera projeção, foi uma coisa de louco. O que eles fizeram? Eles colocaram um projetor virado, imagina que a câmera está aqui onde eu estou, e os atores estão aí onde a câmera está, né? Onde as pessoas estão nos vendo ali. Aqui do lado tinha um projetor, esse projetor jogava uma imagem para cá, aqui tinha um vidro diagonal. Ele batia no vidro e refletia no cenário que estava ali no fundo. Entendi. A câmera ficava por trás do vidro. As sombras que os atores teriam que causar na tela de fundo eram encobertas por ele mesmo. Porque a câmera ficava no ângulo, então eu estou filmando você aqui, tem uma sombra sua naquela parede, se eu tenho uma luz aqui, só que você está cobrindo a sua própria sombra. Olha, que legal. Então o resultado foi aquilo lá. Coisas curiosas que aconteceram nessa cena foi, por exemplo, o leopardo, né? O cara que está vestido de hominídeo ali, ele é o domador do leopardo, porque ele é atacado pelo leopardo, né? Sim. Aquele ataque do leopardo era uma coisa que acontecia ali, ele brincava. E o leopardo, claro que tinham armas com tranquilizante. Aliás, foi usado um tranquilizante em uma anta. Não sei se a anta estava causando, né? Ela aparece ali, parece que ela está morta, mas ela foi tranquilizada. Não sei se ela estava... Que é um animal selvagem, né? Esse é a primeira cena. O monolito era para ser uma pirâmide, uma coisa piramidal. Só que não causava uma grande impressão. E uma coisa que eu queria comentar, aproveitar esse ponto aí que você mencionou, Pedro, é dito, né, nesse filme, que ele é um filme difícil. Muitas pessoas viram e falam, não entendi nada que se passou, né, um filme muito abstrato. De fato são contadas 3 histórias distintas e muitas vezes vários elementos que pode se citar de que pode dificultar o envolvimento, o engajamento do telespectador. Mudança de protagonista, que a cada história muda o protagonista, então você acaba não se identificando com nenhum, porque vai passando, né? Mas você vê como 3 histórias distintas? Eu acho que... Então, mas 3 histórias distintas que têm uma ligação. E aí eu vou chegar nesse ponto. Né? Então os personagens acabam sendo um pouco mais superficiais, não se aprofundam, de fato não tem um estudo psicológico do personagem, ele vai, mostra o personagem e vai passando, né? Acaba tendo um falso senso de antecipação, que tem exemplos lá, uma cena que mostra cientistas que estão congelados na última história, e aí você fala, esses cientistas estão congelados aí, estão em hibernação, em algum momento vão acordar, mas aí depois eles acabam não participando da trama de nenhuma forma, eles somem da trama, né? Enfim.
Mas aí Eles são figurantes, né? uma coisa que se passa quando existe esse tipo de histórias distintas, né, que aí você comentou aqui, é ter temas em comum. Aí a gente tenta estudar o que seriam temas em comum. Você mostra, por exemplo, todas as histórias têm referência à comida. Que lá, por exemplo, desse da Aurora dos Homens tem referência à comida, que eles estão comendo, disputando comida, depois começam a se tornar carnívoros, né? Descobrem, como se tivesse uma evolução tecnológica ali, né? Graças ao monolito. O monolito está em todas também. Aí pode ser que o monolito seja um ponto importante, que tem uma relação que aparenta ser uma interferência alienígena, né? Seria o monolito um MacGuffin? Exato, é um MacGuffin. É um MacGuffin? Eu vejo que é um MacGuffin. Que é aquele conceito de que se persegue algo no filme, mas aí normalmente o MacGuffin é perseguido pelo protagonista e depois se resolve, mas ele não tem uma explicação muito... Se bem que não tem uma explicação. Mas as pessoas... persegue sim, porque se você pode até reparar entre as cenas, a primeira cena os hominídeos lá ficam eufóricos em volta, né, do monolito, depois os astronautas estão em volta do monolito, o monolito aparece lá no final, depois daquela viagem psicodélica lá do personagem. Aparece o monolito mostrando algumas sequências de vida da pessoa, né? Uma outra questão de tema poderia ser menção ao nascimento, porque é feito uma questão de nascimento de novas tecnologias e coisas que vão surgindo, que vão evoluindo as coisas, né? Graças ao monolito que o homem, lá, o hominídeo, ele descobre o fogo, descobre uma arma, né? Descobre uma ferramenta. Uma ferramenta. Acaba usando como ferramenta, que a ferramenta ele descobre que pode matar animais, pode matar até o outro companheiro. Pode dar porrada no cara do lado. Enfim, né? Mas tem essa questão, né? Que o roteiro foi se construindo nisso. Uma coisa até que é interessante se dizer que o Kubrick, junto com o Arthur C. Clarke, que foram construindo esse roteiro, eles estiveram mais interessados em deixar perguntas em aberto do que trazer respostas de fato. Mas é claro, é o clássico dos caras bambambam, né? Acho que vocês fiquem no escuro. Perguntas em aberto. A gente falou nas curiosidades que o Pink Floyd aparentemente não quis fazer, né? Ele se recusou a fazer a trilha sonora. E como... O cenário caiu. Caiu o cenário! O Pink Floyd não resolveu não colaborar, né? Não se misturar com o Kubrick lá e tal, não fez a trilha sonora. O Kubrick ele pegou músicas clássicas para ilustrar a viagem espacial e ficou muito legal, né? Só que aquilo foi meio casual. Por quê? Na verdade, ele tinha contratado um cara que já tinha trabalhado com ele no Spartacus para fazer a trilha sonora instrumental, tal, para acompanhar as cenas, como ele sempre fez. O Kubrick não gostou muito e tirou assim sumariamente. E nem avisou o cara, vou tirar sua trilha sonora. Ele já falou, o cara descobriu na pré-estreia. O cara foi lá, levou a namorada. Cadê? Tava tocando Danúbio Azul. Eles tinham sessões rotineiras para ver se os efeitos especiais estavam funcionando. Então eles sentavam ali na sala de cinema, sala de exibição, e viam aquelas cenas longas, sem som. Não tinha música, não tem fala, não tem nada. Cara. E o Kubrick falou, não, aqui tá ruim, né? Porque era um efeito que você vai falar depois, efeito especial muito legal aí da nave, bem realista, lembra até um pouco gravidade ali, silêncio, né? O que acontecia? Pessoas da produção dormiam, porque eram horas ali. Aí tinha um cara da produção que roncava. Então o Kubrick tava lá assim, não, aqui eu vou mudar um pouco a tom. Aí o cara que fazia a exibição da projeção, ele falou assim, eu posso ajudar vocês. A galera tá dormindo, né? Ninguém aguenta essa porra. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho uns discos aqui que eu trouxe pra ouvir, que eu também não aguento. Então eu vou botar aqui e aí fica como só uma música de fundo e tal, porque isso não interessa, né? Isso aí vocês vão ver a cena e tal, enfim, depois tira. Aí o Kubrick tava lá vendo e tá tocando. Eu falei assim, porra, que música linda, cara. Ficou ótimo, né? Essa é a trilha sonora do filme. É tão casual. E aquele cara tá fora mesmo. Já saiu. Dá um cheque pra ele. Então o Danúbio Azul entrou assim pela porta dos fundos. Olha que coisa. E virou, e combinou, porque se você... Parece uma valsa, né? Que é aquela coisa girando devagar. Então, é uma coisa interessante que o Kubrick foi apaixonado, né, por cinema mudo.
Então esse é talvez um motivador de que ele ter feito ali uma obra-prima dele, de ele achar que as imagens a imagem falaria mais do que o som entraria para complementar. Então a gente até fala na curiosidade aí que tem quase 90 minutos, o filme tem 2 horas e pouco, 90 minutos sem diálogos, né? E às vezes quando entra um diálogo não vai acrescentar muita coisa, né? Só quando tá no começo lá, acho que tem quase 30 e poucos minutos sem diálogo, e quando entra um diálogo, é um diálogo casual. Não é algo que, nossa, mudou, né? É um diálogo casual. Efeitos visuais, como dissemos, é algo extraordinário nesse filme. E uma das pessoas responsáveis, um grande responsável, é o Douglas Trumbull. Isso. Ele é um cara conhecido pela evolução dos efeitos pessoais. Ele teve um crédito principalmente para Douglas Trumbull, no caso aí. Ele tinha 20 e poucos anos quando ele entrou na equipe. Ele era para fazer um trabalho de poucos meses, de 2 meses e tal. Ele trabalhava numa empresa, em 64, uma empresa pequena chamada Graphic Films. E ele chamou a atenção do Kubrick quando o Kubrick foi assistir uma exibição especial de um filme que chamava Para a Lua e Além. Ele tinha feito toda uma dinâmica que ele projetava numa tela côncava e dava a sensação de tridimensionalidade, né? Então o cara ficou super impressionado com isso, levou o cara para trabalhar junto. Ele entrou ali para trabalhar poucos meses e no final das contas ele ficou lá por mais 2 anos e meio e foi subindo na hierarquia até se tornar um dos bambambãs, né, dos efeitos especiais, dos efeitos visuais. E é interessante que ele já tinha no sangue isso, porque o pai dele era o cara que trabalhou no Mágico de Oz, que era o Donald Trumbull. E ele trabalhou no Mágico de Oz, fazendo os efeitos visuais também e tudo mais, né? Ele que queimou a bruxa lá com aquele fogo, aquele gás, aquela tinta verde. Pode ser, naquela época lá... Ele aprendeu com os erros do pai. Olha lá o que o pai fez, deixa eu fazer diferente. O que tinha lá? Amianto? A neve era amianto. A neve são todo mundo contaminado. O suprassumo dele foi uma cena que é o efeito do slit scan, que é o efeito quando ele tá naquele túnel do Stargate, né? Que ele tá indo pra fazer a viagem lá em Júpiter. Sabe o que me lembra essa cena? Assim, que lembra, né? O Interestelar, naquela hora que o cara chega no buraco negro. Então. Você vai falar isso? O slit scan... Não, o slit scan que ele fez ali, o efeito visual, tem um contexto técnico por detrás disso, mas influenciou muita gente. Influenciou Star Trek, influenciou todas essas... que faz a nave ali, vai viajar na velocidade da luz. É porque o Star Trek tem aquelas luzes que passam assim. É esse mesmo efeito. Star Wars ou Star Trek também? Acho que é Star Trek. Tem. Ou os dois também. Então o slit scan, Pedro, é um esquema que é assim, você tem uma coisa iluminada no fundo, aí na frente você tem algo transparente, pode ser um vidro, um plástico, né, e tal. E esse transparente, ele deixa umas fendas, que é o slit, e fica umas partes opacas, né? Então nessa fenda a luz vai passar, né? E ali nesse anteparo no meio ele tem coisas coloridas, como se você fizesse um desenho colorido ali. E aqui atrás você tem a câmera e o tchan dele é você deixar o obturador aberto por mais tempo, então vai ter mais exposição e ele faz esse movimento para frente num trilho. Então na hora que ele faz esse movimento cria esse efeito do túnel. Só que o grande problema é que ele tem que fazer isso quadro a quadro. Então ele vai ter que fazer esses ajustes das fendas quadro a quadro para ele conseguir ter o efeito final, para dar o efeito de movimento. Porque é como se você estivesse tirando várias fotos com exposição maior, né? É isso que dá o efeito. Naquela época foi feito tudo manualmente, hoje você consegue fazer um slit scan num qualquer programa de edição gráfica. Paintbrush. O Frank Miller interpreta o voz do controlador de missão, né? Que está lá fazendo o controlador, como se fosse controlador de voo, né? Ele era um membro da Força Aérea Americana, então ele era um cara que conseguiria interpretar. Trouxeram ele porque ele foi a voz dele, o jeito que ele começou a colocar ali ficou melhor. Só que quando ele foi gravar, o Kubrick falou lá, né? Vai, grava, né? E ele ficou nervoso, ele tava lá suando em bicas, né? E ele ficava batendo o pé, e aquilo lá tava vazando na trilha, né? No som em si. Aí o Kubrick falou, pode parar isso daí. Aí o Kubrick foi lá, pegou uma toalha, enrolou, colocou debaixo do pé dele e falou, agora você pode bater o pé à vontade, filho, que não vai sair mais, então fica... Aí seguiu, o cara tava nervoso do mesmo jeito, mas o importante não era não sair o som. Não precisa bater o batedor de pé dele. Pode bater o pé à vontade. Na construção do roteiro, sabemos que o Kubrick ele foi trabalhar junto com o Arthur C. Clarke. Muita gente pode falar assim, não, o filme foi baseado num livro do Arthur C. Clarke.
Na verdade, eles começaram a fazer as conversações, porque o Arthur C. Clarke já era um cara que escrevia ficção científica, tinha essa dinâmica de alienígenas e tudo mais. E o Kubrick se interessou, gostava dele, foi conversar com ele, interagir, e eles começaram a construir um livro para tentar fazer o filme. Então foi mais ou menos ao mesmo tempo. No final das contas, o Kubrick já foi trabalhando no filme e o livro acabou saindo no meio. Mas umas coisas principais que o Kubrick veio para o Arthur foi responder 3 perguntas. Razões para acreditar em vida extraterrestre inteligente? Qual seria o impacto ou a falta de impacto a respeito da descoberta de extraterrestres? Exploração espacial. Como seria a exploração espacial? Lua, Marte, lá no filme é Júpiter, né? É Júpiter, né? E aí ele colocou essas 3 coisas para tentar responder dentro do roteiro de vida extraterrestre, influência dos alienígenas na Terra, essa questão da exploração, qual seria o impacto e coisa do tipo. E aí, como mais uma vez, o filme não é um filme que responde coisas, ele te traz questões. Exato. E vai deixar aberto e muitas pessoas, diferentes experiências, vão interpretar as coisas de maneiras diferentes também. Símbolo do zoroastrismo. Esse filme é repleto de símbolos e o Kubrick não deixaria qualquer coisa passando ali sem alguma simbologia, né? Então o Sol e a Lua crescente alinhado na abertura de uma cena, aquilo lá é um símbolo do zoroastrismo. Né? E ele é uma antiga religião persa, esse zoroastrismo. Antes mesmo, antecede budismo, cristianismo, né? E ele é baseado nos ensinamentos do profeta Zoroastro. Ou Zaratustra. É porque é a música, inclusive a música de abertura da Aurora do Homem é Assim Falou Zaratustra. É Strauss? Não, Strauss não. É Strauss? Acho que é Strauss. E esse alinhamento simboliza a eterna luta entre as luzes e as trevas. Esse alinhamento entre o Sol e a Lua crescente alinhado com uma abertura de cena que a gente tem. Então, acho que é isso. Pedro, qual que é aí a sinopse? Conta pra gente, você entendeu o que é a sinopse? Não, eu entendi. A única coisa, acho que é assim, mais artística do filme acontece no final, que seria o terceiro ato, que é Júpiter, né? Ali, a Aurora do Homem é justamente para mostrar o papel do monolito ali, né? E depois tem uma evolução tecnológica, digamos. Você sabe uma coisa curiosa, Gustavo? Tem a exploração da Lua, né? Tem a exploração da Lua. O filme acontece num futuro que para eles acho que é 2001, mas para nós 2001 tá bem, para a internet era lenta em 2001. Você sabe que uma coisa curiosa nesse filme, você está falando de efeito especial, os efeitos especiais são práticos, né? Porque não tinha muito recurso naquela época, né? Não tinha CGI, né? Mas você sabe que a imagem da Terra azul que o astronauta vê era uma imagem assim que não era popular na época, porque era antes da primeira viagem à Lua. E quando o homem foi à Lua, vai queimar o nosso filme, a Terra não tem nada a ver com aquilo, assim, mas era. Os caras conseguiram. Fizeram igualzinho, né? Cara. É verdade. Cenas fantásticas tem naquele filme. Né? O filme é sensacional, totalmente recomendado. É diferentão, então a galera pode estranhar. É um ritmo diferente, né? As pessoas podem achar que é lento, isso, aquilo outro, né? Você tem que contemplar o filme. É uma experiência. É um bom filme. Você perguntou da história. A sinopse escavações na Lua descobrem esse monolito que é apresentado antes no filme. Esse monolito provavelmente é uma fabricação alienígena e tem uma comunicação com Júpiter, parece. Eu não lembro agora qual foi. E então eles mandam uma missão a Júpiter para tentar descobrir, entrar em contato com esse alienígena. Basicamente é isso, a história do filme. Basicamente é isso. Desenrolares. Aí tem coisas que acontecem. Tem um computador que é um filho da puta, que é o tal do Hal, que é um cara chato. É um computador que ele fala assim, com aquela... Ele é um passive aggressive, assim. Hey, Dave. Não é uma boa ideia, Dave. Aí eu... Abra a porta. Essa conversa não faz sentido, Dave. E você fala assim, Hal, faz o seguinte... Pega esse parafuso. Não, mas era engraçado. Ó, vou contar uma cena que é uma experiência minha. O Hal, ele era infalível. Né? Começa por aí. O cara era infalível. Aí ele faz lá, ele fala pros caras, tem um problema na antena lá. Aí maior trampo, o cara sai lá, mexe na antena, volta lá, não tem problema nenhum. Ele fala, e aí, Hal, o que você fez, filho? Você fez a gente ter lá fora, aquela friaca. E o negócio, não sei, bota lá de novo, acho que vai dar pau. Aí não dá nada, os caras falam, pô, o Hal tá de sacanagem aí, né? Vai dar alguma besteira, vamos desligar esse cara. Aí ele percebe, né? Aí ele pega e manda o cara lá pra fora e mata um deles, né? Aí
Aí o outro vai lá resgatar, quando tá voltando com o corpo, o cara bate na porta e fala, abre aí. Eu não vou abrir não, né? Eu acho que não faz sentido, vai abrir a porta. Você vai comprometer a missão, Dave. Aí o cara percebe que o amigo tá morto, que o cara não vai deixar entrar. E fica mó manso, cara, não acontece nada, o cara fica... É a frieza do astronauta, naquela hora ele tem que ter a frieza e tal. Então acho que eu vou entrar pela porta. Eu vou entrar de qualquer jeito. Aí ele fala assim, eu acho que eu vou... E aquele robô é um filho da puta. E na hora que ele tá desligando o Hal fala assim, ele começa a ficar devagar, né? Vou cantar uma música. Posso cantar? E o cara canta. Canta, vai, velho. Canta que você já tá desligando já. Hello. Bom, é isso, galerinha. Um abraço. Tchau, pessoal. Tchau. Action! Ai, Dave, você tá me desligando. Posso cantar uma música pra você? Sim, Hal. Eu tô doido pra ouvir. Solta a voz. Da manga rosa quero o gosto e o sumo. Melão maduro, saco de João. Posso cantar uma música pra você? Sim, Hal. Eu tô doido pra ouvir. Conte! Eu tô doido pra ouvir. Te comia na sala. Opam Gangnam Style. Conceição. Ice skies blue.